Se de um lado nós temos o presidente Lula, que ordenou que fossem retiradas todas as algemas e correntes dos brasileiros expulsos dos Estados Unidos pelo Donald Trump, do outro lado nós temos o ex-presidente Bolsonaro, que disse que no lugar do Trump faria a mesma coisa. Nunca foi tão fácil discernir quem de fato é patriota. Mas enfim, o que esperar de um ex-presidente que bate continência para a bandeira de um outro país que não é o seu? Além de todas as humilhações que esses 88 brasileiros que chegaram no Brasil ontem passaram, por passar várias horas acorrentados nos pés e nas mãos, eles também sofreram agressões físicas, eles também foram ameaçados e humilhados. Primeiro de tudo, colocaram eles para voltarem para o Brasil de maneira totalmente insegura, num avião com problemas técnicos que, antes de fazer um pouso forçado em Manaus, já havia feito um outro pouso no Panamá devido às circunstâncias nada seguras da aeronave. E sabe o que era que esses oficiais americanos falavam para eles? Vocês fiquem quietos, porque se a gente quiser, a gente derruba o avião com vocês tudo, e o país de vocês não poderá fazer nada. Além, é claro, de já em terras brasileiras, os próprios oficiais americanos xingarem o governo brasileiro, dizendo que eles poderiam fazer o que eles quisessem com esses brasileiros expulsos, que o nosso governo não faria nada contra eles. Esses daqui são os brasileiros em cima da hélice do avião americano pedindo socorro, porque eles estavam com medo do avião cair devido às falhas técnicas que esse avião sofria. O governo americano queria trazer um outro avião dos Estados Unidos para transportar esses brasileiros de Manaus até Belo Horizonte. O governo brasileiro não permitiu e exigiu, como já falei no início do vídeo, que fossem retiradas todas as algemas e correntes, que era inadmissível esse tipo de tratamento em solo brasileiro. A ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, esteve no aeroporto de Belo Horizonte para recepcionar os brasileiros. Esses brasileiros, quando estavam no aeroporto de Manaus, que foram anunciados que o voo de Manaus a Belo Horizonte seria feito pelo avião do Brasil, da Força Aérea Brasileira, e não mais dos Estados Unidos, deram pulos e gritos de alegria, porque eles estavam com muito medo de não chegar vivo em Belo Horizonte. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, esteve em reunião com o responsável da Polícia Federal e da Força Aérea para apurar sobre as condições que esses brasileiros chegaram, e o Brasil irá exigir explicações dos Estados Unidos a respeito desses maltratos e flagrante desrespeito aos direitos humanos. Inclusive, o governo brasileiro está avaliando a romper esse acordo de extradição que ele tem com os Estados Unidos, pois, segundo o governo brasileiro, os Estados Unidos não respeitou o acordo ao tratar de maneira desrespeitosa e humilhante os brasileiros. E se o clima entre Brasil e os Estados Unidos, a relação poderá ficar comprometida na Colômbia, isso já ocorreu. O presidente Gustavo Petro da Colômbia impediu que um avião trazendo imigrantes colombianos dos Estados Unidos para a Colômbia pousasse em solo colombiano, devido também à infração dos direitos humanos, devido a eles também terem vindo acorrentados e algemados. E o Donald Trump já retaliou a Colômbia e já impôs uma sanção de 25% de imposto sobre os produtos que a Colômbia exporta para os Estados Unidos. Além de outra série de medidas que têm o objetivo prejudicar a Colômbia e a organização governamental. Enquanto isso, nos Estados Unidos, imigrantes legalizados ou não estão sem sair de dentro de casa com medo de serem pegos. Crianças não estão indo para a escola. Pessoas idosas e doentes estão evitando ir para hospitais e clínicas. E essa obra na Califórnia, que tinha 43 trabalhadores, hoje só tem apenas 8, porque os demais simplesmente não. Só para concluir, o presidente da Colômbia acaba de informar que enviará o próprio avião da Colômbia até os Estados Unidos para trazer os colombianos de maneira justa e digna, e que sirva de exemplo para que o Brasil também faça o mesmo. Ou não, né? Afinal de contas, esse povo tudinho é bolsonarista e trampista e estão tendo o que merecem. Pronto, falei.